Salmo 142, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo didático de Davi. Oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e te digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém. Irmãos, vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Senhor Deus, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos que o Senhor haja em nossos corações, Pai, para que possamos estar diante do Senhor, meu Deus. Possamos viver clamando a Ti, Senhor. E a nossa vida possa ser vivida em Tua presença, Pai. Em buscarmos ao Senhor, meu Deus. Em vivermos diante da Tua face, Pai. E que vivendo assim, meu Deus, possamos, Senhor, experimentar, meu Pai, um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos afasta, Pai, e tira de nós, meu Deus, aquilo que nos impede, Pai, de ter um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Um relacionamento profundo com o Senhor, Deus. Nos abençoa e nos ajuda, Senhor, a podermos experimentar mais de quem Tu és, meu Deus, nos relacionando, meu Pai, através da Tua palavra e através da oração, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, um dos maiores problemas que nós temos nos nossos relacionamentos é a falta de comunicação. A falta de comunicação, sem sombra de dúvida, é uma das coisas que mais causam problemas nos relacionamentos que nós temos com as pessoas à nossa volta. É o que mais causa problema nos casamentos, na relação dos pais com os filhos, nas relações de amizade, em todo tipo de relacionamento, irmãos. A falta de comunicação é o que atrapalha e muito. Talvez seja um grande problema que nós estejamos vivenciando, que nós tenhamos, seja esse, a nossa falta de comunicação. Em nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é diferente disso também. Em nosso relacionamento com Deus, o que muitas vezes tem nos atrapalhado, nos impedido de nos relacionarmos verdadeiramente com o Senhor, é justamente a falta de relacionamento que temos para com Deus. Às vezes, irmãos, quando alguém vai citar um versículo que nós conhecemos, nós interrompemos, nós nem prestamos tanta atenção assim, porque nós achamos que já sabemos, já conhecemos a verdade que está naquele versículo, naquela passagem. Quando eu e você, a gente vai orar ao nosso Deus, irmãos, nossas orações são tão rasas, são tão superficiais, nós deixamos de falar com Deus aquilo que precisa ser dito a Ele. E isso tem atrapalhado o nosso relacionamento com o nosso Deus. A gente tem meditado, irmãos, nos salmos que nós temos cantado aqui em nossa igreja, e a gente já está chegando no final, né? Depois do Salmo 142, a gente na semana que vem vai meditar no Salmo 146, e depois nós iremos voltar para meditar nos salmos que nós aprendemos depois, mas na ordem, na sequência. Mas aqui nós já temos meditado em todos os livros do Salmo, nós meditamos nos 5 livros dos Salmos, nós meditamos já e vimos a caminhada cristã relatada através dos Salmos. Aquele conflito que existe entre o cristão e esse mundo, aquele conflito que existe dentro de nós, que espelha um conflito maior que existe entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás, irmãos. Conflito que a gente vivencia diariamente, que Davi experimentou isso de um modo muito profundo na sua vida. Nós vimos também no 2º livro dos Salmos a proclamação do Evangelho, a comunicação entre o povo de Deus e os outros povos, o Evangelho sendo proclamado às outras nações. Nós vimos também no livro 3 a devastação do reino de Deus, que por conta do pecado do povo de Deus, eles foram levados ao cativeiro, eles se colocaram debaixo da ira do Senhor, e eles então no cativeiro,
nós vemos o livro de número 4 que fala a respeito do amadurecimento. Como o cristão, ele deve experimentar as aflições da vida, esse momento tão turbulento da alma, que é quando ele está no cativeiro. E a gente então caminhamos para o livro de número 5, que fala a respeito da consumação, da proximidade que nós estamos de adentrarmos no lar celestial, de entrarmos na presença de Deus de uma vez por todas. E é nesse livro então que nós estamos. E é interessante porque o Salmo de número 142, irmãos, é um dos últimos salmos da palavra de Deus, mas que vem trazer sentimentos profundos de tristeza e de angústia na alma do salmista. O que desde já nós podemos entender e aprender com esse salmo, irmãos, que por mais que nós estejamos perto do céu, por mais que a gente possa já estar maduros na caminhada na vida cristã, isso não nos impedirá de sofrermos, de passarmos por angústias e por tribulações em nossas almas. Pelo contrário, irmãos, no entanto, a grande diferença que vai fazer em nossas vidas, irmãos, é que com a maturidade, com a proximidade que temos do nosso Deus, nós iremos poder passar pelas tribulações, pelas aflições, de um modo que nós iremos tirar muito mais proveito, de um modo que nós iremos poder ser edificados e que esses momentos difíceis irão nos aproximar ainda mais do nosso Deus. Então a gente vê que esse salmo, irmãos, mais um salmo escrito por Davi, né? Davi, ele escreveu poucos salmos, agora nessa parte final, nesses últimos livros dos salmos, mas agora no finalzinho dos salmos, irmãos, nós vemos alguns salmos escritos por Davi, e nesse salmo específico, nós vemos que é uma oração, o texto diz claramente, que ele fez quando ele estava na caverna. Ou seja, esse salmo aqui, ele praticamente está dizendo de modo muito claro quando foi que Davi escreveu. Mas Davi, ele já entrou em algumas cavernas durante a sua vida, durante a sua peregrinação. Mas nós acreditamos, é mais provável que esse salmo tenha sido escrito no primeiro momento em que Davi entrou na caverna, lá registrado em 1 Samuel, quando ele estava sofrendo perseguição de Saul. Então ele se retira, ele foge. Ele estava já morando, habitando ali próximo a Saul, ele trabalhava como servo de Saul, e ele então se afasta, ele corre, ele foge de Jerusalém, e ele vai então, irmãos, para as terras da sua família, lá em Belém, e ele vai então se esconder nas cavernas, ele vai aflito, angustiado, ele vai passar por alguns momentos de solidão e de reflexão, e certamente nesse momento é o momento mais apropriado para que Davi tenha escrito esse salmo. E veja, em meio a essa aflição tão profunda, foi quando tudo estava acontecendo, né, um momento de grande turbulência na sua vida. Esse foi o primeiro grande momento em que Davi enfrentou uma adversidade tão profunda assim na sua alma. Porque veja, ele estava completamente inocente, ele não tinha feito nada de mal, ele não tinha feito nada de errado, mas tantas coisas acontecendo em sua vida, ele foi finalmente alcançado por Saul e conseguiu se livrar da lança em que Saul lançou sobre ele, e ele então foge, e ele então escreve esse salmo aqui, irmãos. E veja o que é que ele diz nesse salmo, irmãos. Versículo número 1, ele começa dizendo que ao Senhor ele ergue a sua voz e clama. Com a minha voz suplico ao Senhor, Davi nos diz. Veja, Davi, ele se coloca diante de Deus, irmãos, no momento da dificuldade da sua vida. No momento em que ele estava enfrentando uma dificuldade grandiosa, que ele nunca tinha enfrentado nada parecido antes em sua vida, ele se coloca diante de Deus e ele ergue a sua voz ao Senhor. Ele espera que Deus escute o seu clamor. E ele é enfático, irmãos. Isso é muito interessante nos salmos que nós vemos, né, na poesia hebraica. Eu já falei para os irmãos que eles falam repetindo as mesmas frases. Veja que isso é muito interessante, que nós precisamos aprender com o povo judeu isso, sobre a questão de você não ter pressa de falar aquilo que você deseja. Ele fala para Deus: Senhor, eu estou erguendo a minha voz ao Senhor, e com minha voz eu estou suplicando a Ti, ó Deus. Percebam, irmãos, que ele está cantando esse salmo aqui, dizendo a experiência dele, em ter falado com Deus no momento de grande dificuldade. Ele diz: eu clamei ao Senhor, eu ergui a Deus a minha voz, eu ergo minha voz ao Senhor e eu clamo, eu suplico por Deus. E veja, irmãos, que de fato essa é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida, é buscar o Senhor. Mas veja que ele não apenas está buscando ao Senhor, mas ele está dizendo que está buscando ao Senhor, irmãos. Ele está orando e na sua oração ele diz: Senhor, eu estou aqui buscando a Ti.
Ele faz questão, irmãos, de dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui suplicando pela tua presença, clamando a ti, erguendo a minha voz. Eu estou nesse momento, Senhor, buscando a tua presença. E veja, irmãos, como isso é engraçado até, se a gente parar para pensar, porque ele está orando. E na oração ele diz: Senhor, estou orando. Senhor, eu estou aqui para orar. Ou seja, veja que ele faz questão, irmãos, de falar exatamente aquilo que ele está fazendo. Ele está falando para Deus. É algo que é interessante, porque no Salmo 139 também, ou seja, alguns salmos atrás, um salmo bastante conhecido, Davi ele vai falar com Deus. E quais são as palavras dele? Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Veja, irmãos, são palavras que, se a gente parar para pensar, quem de fato, com a mentalidade que nós temos, irmãos, de pouco relacionamento com Deus e de oração tão pouca, irmãos, parecem palavras desnecessárias, completamente desnecessárias. Como é que você vai falar para Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces? Veja, se eu estou dizendo que Ele me conhece, então por que eu tenho que dizer isso para Ele? Se eu sei que Deus me conhece, eu não preciso nem falar com Ele, né? E a gente se pergunta: para que orar se Deus já sabe de tudo? Irmãos, porque nós precisamos nos relacionar com Deus. E a nossa necessidade, irmãos, ela nos leva a fazer isso. Não importa se Deus já sabe, irmãos. Na verdade, a gente não vai usar o fato de Deus saber como uma coisa que vai nos impedir de falar com Ele. Imagina que loucura, se eu usar a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, eu saber que Deus sabe de tudo, que Ele está em todos os momentos comigo, eu usar isso para me afastar dEle. Eu dizer: eu não vou falar mais nada com Deus, porque eu sei que Ele me conhece. Porque eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Isso é uma demonstração, irmãos, de que a gente não conhece a Deus tão bem assim quanto nós pensamos. Porque se a gente conhecer a Deus, irmãos, e se a gente conhecer um pouco a respeito da oração, a gente vai ver que uma das coisas que mais é falado na Bíblia a respeito da oração é: orai sem cessar. É que nós devemos clamar a Deus, irmãos, não apenas nos momentos de grande dificuldade, mas imagina então nos momentos de grande dificuldade, se nós não devemos nos achegar até a presença dEle, se nós não devemos buscar o nosso Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui buscando a tua presença. Veja, é isso que ele fala no versículo 1 e ele enfatiza, né? Ele fala e ele repete: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. E no versículo 2, irmãos, ele continua, ele se move lentamente na oração, ele não faz questão, ele não tem pressa de terminar a oração rápido. Veja que, por mais que ele tenha pressa em ser socorrido por Deus, ele não tem pressa em encerrar sua oração, ele continua se movendo lentamente. Ele começa dizendo a Deus: eu estou aqui, Senhor, eu estou orando, eu estou erguendo minha voz ao Senhor, eu estou clamando a Ti. E ele diz então, mais detalhadamente, ele diz: derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Veja, ele diz: eu me derramo diante do Senhor. Eu derramo diante do Senhor a minha queixa. E a presença de Deus, ou seja, diante de Deus, eu exponho a minha tribulação. A gente precisa entender aqui, irmãos, que a palavra queixa, ela não quer dizer alguém que está murmurando, né? A gente geralmente, quando fala a palavra queixa, a gente pensa em alguém que está se queixando de outra. Mas a palavra queixa, irmãos, na verdade é uma palavra técnica que é usada para você falar a respeito, inclusive, de um tribunal. A queixa é o momento em que você tem para propor, para colocar diante do juiz a situação que você está passando, aquilo que fizeram com você, a injustiça que colocaram diante de você. Então a queixa, irmãos, é você buscar a quem é devido, dizendo aquilo que aconteceu com você. Quando Davi fala que ele está diante do Senhor, está colocando a queixa, ele não está dizendo que ele está murmurando, ele está se queixando com Deus. Pelo contrário, irmãos, ele diz: eu estou me derramando diante dele, eu derramo perante a ele, perante o Senhor, a minha queixa. E ele diz: diante da presença de Deus, eu exponho a minha tribulação. Veja, as palavras que ele usa aqui, irmãos, são muito profundas. Todas as palavras que ele usa, os verbos que ele usa aqui no versículo 1 e no versículo 2 são verbos profundos. Veja, ele está dizendo: eu ergo a minha voz, ou seja, eu levanto a minha voz até Deus. Depois ele vai dizer: eu vou clamar a Deus. E aí ele diz: eu suplico ao Senhor. E ele diz então: derramo e exponho. Veja que são todos esses verbos, irmãos, que não estão dizendo apenas: eu estou falando diante de Deus. Senhor, eu estou colocando diante da tua presença alguma dificuldade que eu estou passando. Não, irmãos, é alguém que claramente está colocando a sua alma diante de Deus. Ele diz: eu derramo diante dele a minha queixa, eu suplico ao Senhor, a minha tribulação está sendo exposta, ou seja, claramente eu estou colocando ela diante de Deus.
Veja, ele só vai falar a respeito da alma dele, do espírito dele, irmãos, no versículo número 3. Mas desde já no versículo 1 e no versículo 2 a gente já vê a profundidade, irmãos. A forma que ele está se colocando diante do Senhor. A dependência completa. Ele se derramando, irmãos, se colocando na presença de Deus. E veja, ele ainda não disse aqui o que ele quer, irmãos. Ele não está aqui aperreado para dizer, Senhor, o que eu preciso é isso. Porque, na verdade, irmãos, independente da dificuldade que eu e você, nós estivermos passando, o que a gente precisa, não é que aquela dificuldade específica seja resolvida. A dificuldade, irmãos, ela serve para que eu e você estejamos na presença do nosso Deus. O que mais eu e você, nós precisamos, irmãos, é estarmos diante de Deus. Talvez esse seja o nosso grande problema, irmãos. O nosso grande problema é que nós achamos que precisamos que os nossos problemas sejam resolvidos. Quando na verdade existe um único problema que precisa ser resolvido em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos estar diante da presença do nosso Deus. Quando perguntaram para Jesus, irmãos, né, os fariseus, Jesus tinha falado que eles precisavam realizar as obras de Deus. Eles dizem, quais são as obras de Deus que nós precisamos realizar? Ele diz, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Ou seja, só tem uma coisa que nós precisamos fazer. Mesma coisa, irmão, Jesus ele fala naquele diálogo, naquele momento em que ele vai para a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E está Marta atarefada, Marta fazendo muitas coisas para servir a Deus, irmãos. Às vezes a gente entende o texto errado. Marta ela não estava preocupada com as coisas desse mundo, não. Ela estava preocupada em servir a Deus. Ela estava ali fazendo tudo, ajeitando a casa para poder servir ao Senhor. Mas Jesus disse, Marta, uma coisa só importa que você faça. Mais do que qualquer outra coisa. Maria escolheu foi a melhor. Que é você estar na minha presença. Você está diante dos meus pés. Você está buscando a mim, ouvindo a minha voz. Veja, irmãos, é o que Davi está fazendo aqui, diante da dificuldade dele. Ele está se derramando diante do Senhor. Ele está no único local, irmãos, que ele precisa estar nesse momento. Ele não precisa, irmãos, que o seu problema seja resolvido. Não necessariamente. É bom e o Senhor nos ajuda e nos auxilia e Ele nos ajuda, nos assiste em nossas tribulações. Mas não é essa a nossa maior necessidade, irmãos. Nossa maior necessidade não é que todos os problemas da nossa vida sejam resolvidos, que o mundo se resolva, que as questões políticas do nosso país, que as questões familiares, as dificuldades que nós temos, tudo isso se resolva. Não, irmãos, o que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa é estar diante de Deus. E principalmente, irmãos, em nossos momentos de tribulação. Veja, é nesse momento que Davi busca a presença de Deus. Ele diz, eu estou expondo diante do Senhor a minha tribulação. E a tribulação, irmãos, essa palavra tribulação aqui que Davi fala, é uma palavra que na Bíblia aparece muitas vezes no Antigo Testamento para se referir à angústia. Na verdade, é falada essa palavra, irmãos, para se referir à angústia da alma. Essa palavra, ela aparece muitas vezes na Bíblia, irmãos, na expressão como, por exemplo, o dia da angústia, ou o tempo de angústia. Ou seja, são tempos específicos de grandes tribulações, momentos únicos na vida, irmãos. Momentos que talvez nós não passemos diariamente por dificuldades dessa natureza e nessa profundidade, mas que quando nós passamos por elas certamente ficam marcadas na nossa mente e no nosso coração, porque são situações traumáticas. Essa palavra é usada, irmãos, para falar até mesmo do que nós chamamos hoje de depressão ou até mesmo de ansiedade também. Essa palavra se refere a um sentimento muito profundo da nossa alma, uma tristeza profunda, maior do que qualquer outra coisa. E ele diz, é quando minha alma está desse jeito que eu me coloco diante do Senhor. De novo, irmãos, a gente sabe que essa não é a única ocasião em que Davi busca a presença de Deus. A gente vê Davi louvando ao Senhor e rendendo graças nos momentos bons. A gente vê Davi suplicando a Deus, mesmo quando suas angústias não são tão profundas quanto nesse momento. Mas, irmãos, nós constantemente precisamos estar na presença de Deus e, assim como Davi, irmãos, experimentarmos a presença de Deus. Nós deveríamos poder chegar ao ponto, irmãos, em nossas orações de dizermos assim, Senhor, eu te dou graça por essa aflição, porque eu não estava buscando a Ti, porque faz tempo, meu Deus, que eu não derramo a minha alma diante do Senhor, e essa aflição veio para que assim eu fizesse, e eu me lembrasse que o mais importante na minha vida é eu estar diante do Senhor, irmãos. A gente vê Davi falando isso, Davi não, o autor do Salmo 119, nós não sabemos se foi Davi, ele diz, me foi bom por ter passado pela aflição, para que eu viesse buscar a Tua palavra, para que eu viesse buscar a Tua presença, irmãos.
Porque o mais importante para nós não é que a nossa tribulação, nosso problema seja resolvido. É que nós estejamos diante do Senhor. E veja como isso foi revigorante para a alma de Davi. Veja o que ele diz no versículo 3. Ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Veja o que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo, quando eu já tinha desistido da minha vida. É isso que significa o esmorece o espírito aqui, irmãos. Significa você perder a vontade de viver. Significa que você não está vendo mais sentido em existir. Você diz, olha, tá bom, para mim já deu. A vida não faz mais sentido. Para que eu vou continuar nessa aflição? Para que eu vou continuar caminhando? Para que eu vou continuar não desistindo? Por que eu vou prosseguir? Se a vida é tão angustiante, se as aflições são tamanhas, se a tribulação é grandiosa. Ele diz, quando eu estava me sentindo assim, quando dentro de mim, veja, não foi um exagero assim de Davi, né? Como muitas vezes a gente faz, né? A gente exagera o momento que a gente está vivendo. Ele diz, eita, que problema terrível que eu estou passando, quando na verdade são coisas corriqueiras da vida. Não, ele diz, quando dentro de mim, ou seja, não é só da boca para fora que ele está se sentindo triste, mas no mais profundo do seu ser, é como se ele olhasse para dentro dele e ele não conseguisse encontrar sentido nenhum para viver. Ele diz, quando eu estava me sentindo assim, quando dentro de mim me esmorece o espírito, ele diz, conheces a minha vereda. O que é que significa isso, irmãos? Ele olhou para dentro dele e ele diz, eu não consigo encontrar motivo para viver. Eu não sei por qual caminho eu devo andar. Eu não sei o que é que eu posso fazer mais da vida. Ele diz, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor conhece as minhas veredas. O Senhor sabe. Eu não consigo ver a luz no final do túnel. Eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir. Eu não sei o que é que espera de mim a vida. Mas ele diz, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a minha vereda. Ou seja, o Senhor sabe o caminho em que eu preciso andar. E não apenas o caminho, irmãos, o Senhor sabe a solução do meu problema. Não apenas a solução do meu problema, o Senhor sabe o final da minha vida, irmãos. Esse Davi aqui que ora de modo tão angustiante, irmãos. Esse Davi aqui que coloca a sua alma diante do Senhor numa aflição tão profunda, numa aflição que ele mesmo sente, olha, não tem mais o que fazer, a minha vida já era, a minha vida acabou, não tenho esperança nenhuma. É o mesmo Davi, irmãos, que nós sabemos como que ele vai terminar a sua vida. Ele vai morrer em paz. Ele, um homem de guerra, irmãos, que foi perseguido por tantas pessoas, ninguém foi capaz de tirar a vida desse homem. Nem Saul, nem Absalão, nem os filisteus, nem os moabitas, nem nenhum dos seus inimigos, irmãos, foram capazes de vencer Davi, de destruí-lo, de arrancar a sua vida. Veja, ele nesse momento da aflição, irmãos, ele olha para dentro dele e ele diz, não tenho sentido nenhum em viver, eu não consigo enxergar, minha alma já desistiu de viver, eu não tenho motivação nem para me levantar da minha cama, eu estou aqui nessa caverna e por mim meus dias se encerram aqui. Ele diz, mas o Senhor conhece a minha vereda, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Eu e você, irmãos, nós não precisamos saber do futuro. Nós podemos confiar que Deus, Ele sabe e Ele fará o melhor. Vejam, irmãos, é interessante porque o apóstolo Paulo fala algo parecido com o que Davi fala aqui nesse salmo. Só que o que o apóstolo Paulo fala é até pior. Veja, se a gente se lembrar lá no capítulo 20, quando Paulo ele vai se encontrar com os irmãos lá da igreja de Éfeso, os presbíteros, ele chega e diz bem assim, olha, eu acho que não vou ver nunca mais a face de vocês. Na verdade, ele diz, o que o Espírito Santo tem me dito, em todas as cidades que eu vou, o que os profetas têm falado para mim, sabe o que é que é? É que eu não vou mais ver a face de vocês, é que na verdade, muitas coisas terríveis vão acontecer na minha vida. Ele diz, o que eu sei é isso, o que eu sei é que dificuldades e tribulações vão vir e eu vou passar por elas. Mas isso não faz, irmãos, com que ele desista, isso não faz com que ele pare. Veja, Davi ele diz, eu não consigo encontrar, eu não sei o meu futuro, eu não sei o que é que vai acontecer comigo, mas Deus sabe. Paulo lhe diz, mesmo eu sabendo que são coisas terríveis que me esperam, eu estou disposto a ir até o fim. Né? Depois que ele sai lá daquela reunião com os irmãos na igreja de Éfeso, depois outro profeta vai encontrar com ele, vai amarrar o cinto de Paulo nas mãos e nos pés, e diz, olha, o dono desse cinto vai ser amarrado assim quando ele chegar lá em Jerusalém. E todo mundo diz, não vai então para Jerusalém, Paulo, não vai não, porque se isso vai acontecer contigo lá, não vai para lá. E Paulo então diz, eu estou disposto, irmãos, não apenas a ser preso, como até mesmo a morrer,
por causa do Evangelho. Veja, irmãos, se eu e você a gente não sabe o que o futuro nos espera, ou mesmo que nós saibamos o que o futuro nos espera e sejam coisas terríveis, ainda assim, irmãos, nós podemos ter a nossa confiança no Senhor. A gente pode dizer, o Senhor conhece os meus caminhos, e o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor me levará a bom termo, mesmo se minha vida for tirada, irmãos. Nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Irmãos, nada vai poder ser feito conosco, irmãos. Ninguém vai poder tirar de nós aquilo que é o mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. A aflição nenhuma, irmãos, vai conseguir nos separar do amor de Cristo. O Paulo disse que nem angústia, nem tribulação, nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Então nós podemos, assim, junto com Davi e com Paulo, a gente dizer, o Senhor conhece a minha vereda. E ele diz, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Mas vejam, irmãos, não importa se no meu caminho se ocultam armadilhas. Veja o que Davi está dizendo, é como se ele dissesse assim, Senhor, eu não tenho como pensar e imaginar todas as coisas que Saul ele vai conseguir fazer contra mim. Eu não tenho, o rei ele tem tanto poder, ele tem tantos homens no seu exército, tantas pessoas dispostas a querer obedecer o rei e fazer a vontade dele para me destruir. Eu posso ir visitar os meus pais um dia e ter homens ali me esperando. Eu posso sair dessa caverna aqui e já ter pessoas aqui na porta. Ele diz, tem armadilhas ocultas à minha volta, no meu caminho, onde eu vou andar. Uma coisa eu sei que tem armadilhas ocultas. Ele diz, eu não sei. Se está oculta, eu não tenho como saber. Mas a gente saber, irmãos, que o Senhor conhece as nossas veredas, faz com que eu e você, a gente possa ter paz em meio às tribulações. Veja, ele continua buscando ao Senhor, irmãos, no versículo 4, e ele diz, olha, Senhor, olha para a minha vida, olha à minha direita e vê. Olha para mim, Senhor, e veja que ele diz, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi, ele está dizendo, eu estou completamente só, eu estou completamente sozinho. O meu sentimento é apenas esse, é de solidão, Senhor. Eu estou aqui nessa caverna, orando ao Senhor, gritando, clamando, e não tem homem, não tem pessoa nenhuma para me ouvir, para ouvir a minha voz. E vejam, irmãos, que isso é interessante porque isso não significa necessariamente que Davi é uma pessoa que não tem ninguém por ele. Na verdade, para Davi chegar até aqui, ele precisou da ajuda de pessoas, irmãos. Quando ele foi fugir da presença de Saul, ele precisou do seu amigo Jonatas, que era filho do próprio Saul. Precisou da ajuda dele, precisou que ele pudesse fazer parte do plano lá com Davi, para que Davi tivesse mais tempo para fugir. Ele precisou também, irmãos, de Mical, a filha de Saul, que era sua esposa, e ela também ajudou ele para que ele pudesse fugir da presença de Saul. Veja, pessoas haviam ajudado Davi a chegar até aqui. No caminho também, ele pediu ajuda também aos sacerdotes, ele conseguiu que os sacerdotes o ajudassem, mesmo sem saber da dificuldade que ele estava passando. Então, pessoas ajudaram Davi. Ele não era uma pessoa completamente desamparada, irmãos. Ele tinha pessoas na sua vida que o ajudaram já em algum momento. No entanto, irmãos, o que Davi quer dizer com isso é que nenhuma dessas pessoas pode compreender o que ele está passando. Nenhuma dessas pessoas, elas conseguem se compadecer de Davi. Por exemplo, o seu amigo Jonathan, quando ele vai falar, ele chega para o amigo dele e diz bem assim, Jonathan, há um passo entre mim e a morte. O teu pai Saul quer me matar. Ele diz, de jeito nenhum, meu pai não quer lhe matar não. Se meu pai quisesse lhe matar, eu ia saber. Meu pai compartilha tudo comigo. Então, Davi, o seu amigo, a primeira ação do seu amigo foi desconfiar de Davi, achar que Davi estava viajando, achando que Davi estava maluco, achando que Davi não sabia o que estava falando. Mas, irmãos, na verdade, Davi, ele estava certo. Seu amigo não tinha o conhecimento que Davi tinha, de que Saul já tinha tentado matá-lo. Mas, veja que Davi se sente só por isso, irmãos, porque nem o seu melhor amigo Jonathan, nem qualquer outra pessoa na terra ia poder imaginar o que Davi estava passando. Ninguém conseguia, irmãos, olhar para Davi e entender. Porque por mais que as pessoas pudessem olhar ali, irmãos, para Davi e ver uma pessoa inocente, no fundo, as pessoas sempre ficam com uma dúvida, irmãos. As pessoas podem olhar e dizer, mas será que Davi ele não fez nada? Quer dizer que Saul, do nada, Saul vai querer começar a perseguir o servo mais fiel que ele tem.
Quer dizer que Saul enlouqueceu. Quer dizer que a gente está falando aqui que o rei, o ungido do Senhor, ficou doido, ficou maluco. E agora está querendo perseguir o homem mais fiel a ele que tem nessa terra. Então, as pessoas iam ficar, irmãos, com alguma dúvida, assim como Jonathan deu um passo para trás antes de poder confiar em Davi. As pessoas iam ouvir essa história de, olha, Davi ia chegar e dizer, o rei está me perseguindo. E as pessoas não iam conseguir compreender Davi completamente. É disso que ele está falando. Não tem ninguém que consiga entender a situação que eu estou passando. Não tem ninguém que vai olhar para mim e vai me dar razão. Como o Senhor sabe. Senhor, o Senhor sabe exatamente pelo que eu estou passando. O Senhor olha à minha direita, Senhor, e vê, não tem ninguém. Ó. Não tem ninguém que me reconheça. Não tem ninguém que se interesse por mim. Ou seja, alguém que vai comprar essa briga por mim. Ele diz, e não tenho nenhum lugar de refúgio. Onde é que eu vou poder me esconder do rei de Israel? Onde que eu vou poder me esconder dele? Eu consigo olhar para esse mundo à minha volta e eu não consigo encontrar segurança nenhuma, nem em nada, nem em ninguém. Irmãos, isso é maravilhoso. Talvez essa seja a parte do Salmo que mostra uma angústia mais profunda que Davi possa estar passando. Ou seja, o fato dele estar sozinho, dele olhar à sua volta e ele ver que não tem ninguém por ele. Isso, por mais que seja terrível, irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque, de fato, não existe nada nesse mundo, irmãos, que possa nos dar verdadeira segurança. Não existe ninguém nesse mundo, irmãos, que possa saber perfeitamente, que possa nos entender perfeitamente a dor e a angústia que está na nossa alma. Ninguém vai conseguir perfeitamente entender aquilo que a gente está passando, irmãos. Só Deus. E o fato de Davi conseguir reconhecer isso, irmãos, que não tem nenhum lugar que ele possa encontrar um verdadeiro refúgio, que não tem ninguém que possa realmente entender pelo que ele está passando. Isso é maravilhoso, porque é isso que nos leva para a presença de Deus, irmãos. A gente perceber que só Deus, irmãos, só Deus é quem realmente pode ser o consolo para a nossa alma, pode verdadeiramente nos dar refúgio. Porque todas as outras pessoas, irmãos, elas podem desconfiar de nós. Todas as outras pessoas, elas podem também ter os seus problemas e naquele momento em que nós precisamos dela, ela tem outros problemas para resolver e não poder nos dar a devida atenção. As pessoas podem não se interessar pelos nossos problemas. Mas Deus, irmãos, Ele sempre sabe pelo que nós estamos passando. E Ele nunca vai estar ocupado ao ponto de que Ele não possa nos socorrer. O Salmo 121 diz isso. Porque não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor sempre vai estar ao lado dos seus servos. O Senhor sempre vai poder ser o refúgio e a fortaleza para os seus servos. Então, ele olhando para o seu lado, ele não encontrando nada nem ninguém, ele diz de novo no versículo 5, ele repete: a ti, Senhor, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Veja, irmãos, como isso é interessante. Para mim, tantas coisas que a gente pode aprender da palavra do Senhor nesse salmo. A coisa talvez mais profunda que eu olho e esse salmo toca no meu coração é justamente a necessidade que Davi tem de clamar a Deus mais do que de falar do seu problema. De novo, irmãos, ele ainda nem falou aqui qual é o real problema, a perseguição. Ele vai falar só no final da oração, agora no próximo versículo 6, ele vai falar que ele precisa ser liberto dos seus perseguidores. Mas o que ele falou aqui no versículo 1, no versículo 2, irmãos, e agora ele volta a falar no 5 e no 6, é que ele está clamando ao Senhor. Ele repete isso constantemente. Ele diz, eu ergo a minha voz, eu clamo ao Senhor, a minha voz eu suplico a Deus, eu derramo a minha queixa diante da presença dele, diante de Deus eu exponho a minha aflição. E ele diz agora, a ti eu clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Veja, irmãos, ele está clamando a Deus, ele diz, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu estou diante do Senhor. Senhor, olha para mim e vê, Senhor, eu estou na tua presença, Pai. Eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor. Irmãos, eu e você, a gente precisa disso. Nós precisamos muito mais disso. Nós precisamos reconhecer e buscar a presença de Deus, irmãos, como nossa maior necessidade da vida. Eu e você, assim como Davi, nós precisamos olhar para o nosso lado e dizer, não tem ninguém, não tem nada nesse mundo que possa ser um verdadeiro refúgio para mim, como é o Senhor. E é claro, irmãos, isso não quer dizer que a gente não pode compartilhar nossas aflições com pessoas próximas, esperando que nós possamos ser consolados por elas e aconselhados. Não é isso que o Salmo está querendo dizer. Mas o que o Salmo está querendo dizer é que, infelizmente, irmãos, eu e vocês, muitas vezes a gente tem buscado os homens como um substituto para Deus.
A gente não tem buscado ao Senhor e a gente quer que as outras pessoas, alguém possa nos socorrer. Sendo que, irmão, se eu e você, o nosso coração, nossa confiança não estiver em Deus, vai ser terrível para nós se a gente receber a ajuda dos homens. Porque a gente vai continuar não confiando em Deus. A gente vai continuar achando que os homens são capazes. A gente vai continuar nessa ilusão, irmãos, de que as pessoas podem nos ajudar a resolver os nossos problemas. Quando na verdade somente Deus, irmãos. Principalmente nos momentos de maior aflição e angústia da nossa alma, irmãos. Não é médico nenhum, não é psicólogo nenhum, não é ninguém, irmãos, que vai poder nos socorrer. Mas apenas Deus, irmãos, que vai poder nos socorrer no momento da angústia da nossa alma. A gente deve clamar ao Senhor e a gente vai buscar o Senhor dizendo, tu és o meu refúgio. Ou seja, eu não encontrei refúgio aqui em canto nenhum, mas o Senhor eu sei que é o meu refúgio. Eu sei que o Senhor é o meu refúgio, Pai, porque eu já te conheço, porque a gente tem se relacionado não é de hoje, irmãos. Por isso que o salmista também vai dizer, Davi, provai e vede que o Senhor é bom. Porque quando eu e vocês não colocam a nossa confiança no Senhor, irmãos, parece que nós nunca experimentamos isso da parte de Deus. Parece que nós não sabemos que o Senhor ele pode nos socorrer em todas as nossas tribulações. Parece que nós não percebemos que até hoje, até aqui, quem tem nos sustentado, quem tem nos guiado é o próprio Deus, irmãos. Ninguém, nem nada. Pessoas podem ter sido até instrumentos nas mãos de Deus para nos ajudar. E pela graça do Senhor nós podemos experimentar isso ao longo de toda a nossa vida. Mas nunca, irmãos, podemos achar que os homens, que as pessoas podem ser substitutos para Deus em nossa vida. Nós temos que sempre saber, ter em mente e ter nos nossos corações, irmãos, que o Senhor, que é o Senhor, e sempre foi Ele, e sempre será Ele. Veja, Ele diz, tu és o meu refúgio. Ele diz, o meu quinhão na terra dos viventes. E quando a gente lê esse versículo aqui, irmãos, uma das passagens bíblicas que podem vir à nossa mente, quando ele fala o meu quinhão na terra dos viventes, a gente pode se lembrar de Abraão. Né? Abraão, quando ele lutou lá as guerras contra os reis, e ele volta, e ele não quis ficar com recompensa nenhuma, porque ele diz, olha, não vou ficar com isso aqui para vocês depois não saírem dizendo por aí que vocês enriqueceram a Abraão. E aí Deus aparece então no capítulo 15 para Abraão, ele diz, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobre modo grande. É o mesmo sentimento que Davi tem aqui, irmãos. Veja, Abraão podia estar preocupado, dizendo, olha, eu derrotei um bocado de rei, eles podem se juntar agora e querer se vingar, em qualquer momento eles podem chegar aqui e me pegar de surpresa, eu não vou ter como me defender. E Deus chega para ele e diz, eu sou o teu escudo. Você não precisa andar ansioso, porque quem te protege sou eu. E você não precisa realmente se preocupar com tomar os bens das pessoas para que você possa adquirir, para você possa ficar rico. Ele diz, o teu galardão será sobre modo grande. A recompensa que eu tenho para ti, Abraão, é muito maior do que essa que os homens podem te ajudar a adquirir. É o Senhor, irmãos. Ele diz, o Senhor é o meu quinhão. Né? E no Salmo 16, o próprio Davi ele diz, o Senhor é a minha herança. O Senhor é aquilo que eu considero como meu. Eu não olho para as coisas nesse mundo e digo, isso me pertence. A única coisa que eu olho e digo, isso aqui eu faço questão de dizer é meu, me pertence. Ele diz, é o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu socorro, é o meu refúgio, é o meu auxílio. Então ele diz, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. É assim que a gente deve se ver a todo instante em nossas vidas, irmãos. Nós devemos olhar para nós mesmos e ver a nossa fraqueza, ver a nossa incapacidade. Ele diz, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. E perceba, irmãos, que se a gente parar para pensar, Davi, ele era um homem de guerra. Ele aqui talvez não esteja no seu auge ainda da sua vida como guerreiro, mas ele já enfrentou muitas dificuldades aqui. Ele enfrentou Golias, irmãos, que era muito maior e mais forte do que Saul. Golias que fez com que não apenas Saul, mas todo o exército do Senhor, irmãos, ficasse diante dele amedrontado. Mas Davi, ele olha, irmãos, e ele não pensa, não, Senhor, eu consigo vencer. Se eu venci Golias, eu consigo vencer Saul também. Vocês percebem como é interessante, porque Davi, ele usou uma lógica dessa parecida, né? Quando ele foi vencer Golias, ele disse, não, Deus me ajudou a vencer o urso, Deus me ajudou a vencer o leão, Deus pode me ajudar também a vencer Golias. Ele poderia dizer, olha, Deus não me ajudou a vencer Golias,
Então eu posso vencer também, Saul. Inclusive para poder chegar aqui, irmãos, por qual foi o motivo dessa perseguição, né? Qual foi o ápice, o que fez com que Saul ficasse com inveja de Davi? Foi porque ele ouviu as mulheres dizendo: Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Ou seja, Davi era um guerreiro poderoso, irmãos, que consegue vencer na luta diversos inimigos, uma quantidade enorme de inimigos, ele consegue derrotá-los. Para ele poder se casar com a filha de Saul, irmãos, ele teve que derrotar vários filisteus e arrancar o prepúcio, irmãos, deles. Ele teve que levar lá como um troféu para Saul muitos homens que ele matou. Mas ele olha aqui e diz: os meus perseguidores são mais fortes do que eu. Ele não olha e diz: eu sou capaz de derrotar Saul. Eu já derrotei inimigos muito maiores. A minha vida é a vida de um guerreiro. Eu consigo, eu vou vencer. Não, ele diz: o Senhor precisa me livrar, Deus. Veja, irmãos, por mais que nós já tenhamos passado por dificuldades que o Senhor nos ajudou, que passássemos por elas, nós não devemos achar que a capacidade está em nós, irmãos. Nós não devemos olhar para nós e achar: eu tenho o poder, eu tenho a capacidade, eu consigo, eu tenho inteligência, sabedoria. Né? A gente vê os apóstolos, quando eles chegam nos locais, né? Barnabé e Paulo chegaram na cidade e lá as pessoas quiseram começar a adorar eles, por causa dos milagres que eles realizavam, por causa do poder que Deus permitia que eles exercessem. E aí quando as pessoas vão querer adorá-los, eles rasgam as suas vestes, ficam indignados, angustiados e dizem: nós somos apenas homens, sujeitos às mesmas paixões que vocês. E Deus, ele morreu justamente para libertar. Jesus Cristo, ele nos mandou aqui justamente para libertar vocês dessa idolatria aí, e vocês pudessem servir a ele com o coração de vocês. Então veja, os apóstolos nos olhavam para a capacidade, para os dons, para a posição que eles tinham e diziam: olha como eu sou exaltado. E Davi também não, irmãos. Nós devemos olhar para os nossos inimigos e sempre pensarmos, irmãos, não precisa ser nem ser o inimigo mais poderoso que nós iremos enfrentar na sua vida, mas nós devemos olhar e dizer: somos fracos e precisamos mais uma vez que o Senhor faça aquilo que Ele sempre fez, nos livrar dos nossos perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Ele termina o salmo dizendo: irmãos, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Veja, irmãos, que Davi, ele fala aqui, olha, ele não pede um livramento apenas físico. Embora a palavra alma possa se referir às vezes na Bíblia sobre o ser humano como um todo. Mas ele diz: tira a minha alma do cárcere, irmãos. Aponta para a necessidade que Davi tem, muito maior do que de que seus inimigos sejam derrotados. É que ele, na sua alma, ele possa confiar completamente em Deus, irmãos. Veja, o clamor do Salmo, no final das contas, é esse, irmãos. A luta verdadeira que Davi enfrenta, irmãos, não é contra Saul, mas é contra a sua própria incredulidade, irmãos, de não confiar completamente que Deus, ele é capaz de nos livrar, de não confiarmos, irmãos, que Deus realmente é o nosso refúgio. Eu e você, a gente precisa, irmãos, não apenas dizer essas palavras, não apenas orar essas palavras, mas certamente, irmãos, Davi, ele compõe esse salmo para que ele mesmo possa cantar e cantar e cantar e repetir várias vezes até que isso seja internalizado, para que ele tenha plena certeza e segurança de que o Senhor é capaz de tirar a alma dele do cárcere, de libertá-lo dessa angústia, daquela vontade que ele não tinha mais de viver. O Senhor pode libertá-lo disso, pode tirar sua alma do cárcere para que ele possa dar graças ao nome de Deus. E ele diz que a consequência disso é que os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em 1 Samuel, que nessa caverna onde Davi estava, depois começaram a se chegar homens e seguidores, pessoas que iam se chegar até ele. A Bíblia não fala que são pessoas de autoridade, pessoas grandiosas. A Bíblia fala os homens quebrantados de coração. São pessoas insignificantes para a sociedade, mas Deus foi acrescentando eles ali, a presença de Davi. E a gente vê que Davi foi recebendo companheiros e companheiros e companheiros, até o ponto de que o exército dele se tornou mais forte do que o exército do próprio Israel, que ele mesmo começou a lutar as guerras de Israel no lugar do exército de Israel com seus homens. Só que o Salmo fala de algo muito maior até mesmo do que isso, irmãos, do que os homens que iam estar em volta de Davi. O Salmo fala, irmãos, a respeito de um descendente de Davi, do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que com certeza
experimentou até mesmo esse salmo numa profundidade muito maior do que Davi. Porque veja, se ninguém conseguia compreender a aflição de Davi, irmãos, ninguém conseguia saber exatamente pelo que Davi estava passando, com certeza os homens não iam conseguir saber. Nós não conseguimos saber exatamente e perfeitamente pelo que Cristo passou na cruz do Calvário. As dores, as angústias das almas que ele experimentou, irmãos, naquele momento. A aflição, irmãos, de Cristo. E ele realmente está desamparado. Não apenas ele olhar para o lado e ver que não tem ninguém por ele, mas ele poder olhar para Deus, ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele poder, irmãos, passar por uma situação de aflição e de solidão. Ele diz, a minha alma está angustiada ao ponto de morrer. Ele fala no Getsêmani. Mas a consequência disso, irmãos, de Jesus ter realizado a sua obra, a Bíblia fala que ele verá o fruto do penoso trabalho dele e ficará satisfeito. A Bíblia fala que em troca da alegria que estava proposta, foi que ele suportou a cruz. A Bíblia fala, irmãos, que ele morreu na cruz, para que ele pudesse reunir num só corpo, judeus e gentios, para que ele pudesse nos comprar, irmãos, e não que os justos pudessem rodear Cristo, porque não havia nenhum justo, nenhum sequer, mas para que ele pudesse nos fazer justos, para que ele pudesse nos tornar justos, e nós pudéssemos experimentar. Veja, Jesus passou pela aflição, irmãos, para que nós pudéssemos desfrutar da sua presença de modo pleno. Quando eu e você a gente sofre, irmãos, quando eu e você a gente é angustiado, nós devemos desfrutar dessa aflição, irmãos, na presença do nosso Deus. Nós devemos fazer com que essas aflições nos levem até a presença de Deus. E nós devemos também, irmãos, fazer com que as aflições que nós passamos não nos levem à murmuração, não nos levem a ficar realmente nos queixando de Deus. Mas nossas aflições, irmãos, devem ser fonte de bênção para outras pessoas. As pessoas devem poder olhar para nós, passando pela aflição, irmãos. E nós, em vez de nos fazermos de vítimas que precisam ser ajudadas por tudo e por todos, que geralmente a gente se sente assim, irmãos, quando a gente não está buscando ao Senhor como nosso refúgio. As pessoas poderem nos buscar, irmãos, e às vezes elas achando que vão nos ajudar na nossa aflição. E a gente poder até mesmo ajudá-las. E a gente poder até mesmo dizer para elas, não se preocupe não, que o meu problema, por mais que seja grande, por mais que seja grave, ele é pequeno em relação ao problema que nós tínhamos, que era de estarmos distante de Deus. E o Senhor Jesus Cristo já resolveu esse problema para nós. Com certeza, Ele vai nos fazer passar por essa aflição que nós estamos passando por agora, nesse momento também. E se não for resolvido da forma que nós queremos, irmãos, a morte, ela apenas irá nos conduzir até a presença de Deus. E na presença dele, nós iremos poder desfrutar da presença também dos justos e do próprio Deus eternamente. Amém, irmãos?